Nos últimos 12 anos, aumentou em 10% o número de suicídio entre jovens aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, dados da violência desse ano, de 2017. A ideia é a gente buscar nos jovens, ou seja, que vocês nos ajudem a construir esse programa, então, onde a gente vai estar abordando a questão do suicídio de uma forma diferente. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a primeira coisa que está difícil é a fase da aceitação. Tanto a gente se aceitar, quanto as pessoas nos aceitarem. Às vezes as pessoas não me aceitavam no grupo delas e eu ficava me culpando por isso. Às vezes eu ficava pensando, será que a culpa é minha? E às vezes me chamavam de gordo também e eu ficava pensando isso. As pessoas não são compreensivas, elas não entendem. Elas só começam a entender quando aquilo começa a acontecer com ela. Tem coisas que a gente acaba guardando pra gente e não encontra alguém pra contar. Muitos vão em psicóloga e coisas assim, mas a gente nunca encontra alguém que a gente se abra completamente. Eu ficava todo dia me perguntando, o que será que eu vou fazer com a minha vida se eu for gay? Se tem problema se eu for gay, o que meus pais vão pensar? Aí eu passei meses pensando nisso, todo dia da minha vida eu ficava pensando só nisso. Tu é gordo, não sei o que, baleia, daí expulada terremoto, não sei, essas brincadeiras assim. A gente não fala pra pessoa que tá fazendo o bullying com a gente, né? Que a pessoa acaba não percebendo que a gente tá sofrendo com isso. Brincadeiras machucam, brincadeiras, às vezes... uma brincadeira inofensiva, é só pra... Às vezes a pessoa tá lá, eu quero fazer mal pra aquela pessoa, pra quê? Só que nem sempre o que um adulto ou que uma outra pessoa acha bobinho é como eu sinto. Às vezes eu sinto aquilo como a pior coisa do mundo. Tipo, não dá pra generalizar como as pessoas sentem as coisas. Alguém sente muito pior que tu ou muito melhor. E aquilo fica dentro, querendo ou não. E não é uma vez ou duas que a pessoa fala e não tem como esquecer aquilo. Aquilo vai ficar, aquilo deixa uma marca. Então é isso, bullying não é uma brincadeira, não é frescura. Eu tive depressão em 2014, foi uma coisa bem pesada e no início eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu não sabia o que eu estava sentindo. E na verdade eu não sentia vontade de fazer nada. E meus pais, eles meio que ficaram pensando, tipo, o que tá acontecendo? Eu acho que a maioria dos suicídios acontecem porque as pessoas, elas não têm apoio. Elas não têm uma base de família, porque eu acho que a base de tudo é a família. Eu acho que a gente tem, sim, buscar ajuda e correr atrás, porque senão é uma bola de neve. As coisas pequenas no futuro vão se tornar coisas grandes. E problemas que fazem parte do dia a dia dos jovens. E com o aumento dos casos de depressão, a realidade fértil do bullying e também o engajamento dos jovens com os jogos, com os games, os adolescentes se tornaram alvos fáceis da chamada glamorização do sofrimento e da ideia de que não existe alternativas aos problemas, senão a morte. Mas hoje, os alunos do CETEC, Escola de Ensino Médio e Técnico aqui da Universidade de Caxias do Sul, vão nos mostrar que é possível nós nos engajarmos em um movimento oposto, propondo alternativas para termos dias melhores. E além dos alunos do CETEC, nós recebemos hoje no programa também integrantes do projeto Formare aqui de Caxias do Sul, além do psiquiatra Eduardo Sassi e também da facilitadora do Centro de Valorização da Vida em Caxias do Sul, a Jusceli Roncarelli. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Mas eu vou começar o programa de hoje batendo um papo aqui com o pessoal do CETEC. Afinal de contas, né, a gente viu ali no início do programa, vocês sugeriram alguns temas, algumas inquietações, né, da fase de vocês, e é sobre eles que a gente vai comentar um pouco no programa de hoje. Posso começar contigo? Um tema recorrente aí que a gente viu, por exemplo, foi a questão da aceitação, né, entre os grupos e também do bullying. O que é possível fazer para combater esse tipo de problema? Teu nome? Meu nome é Tassiane Tasso. Bom, eu acho que a gente, para resolver esse problema, a gente precisa de ajuda, né? Eu vejo que a maior ajuda que a gente tem que ter é a da nossa família. Mas o que fazer se a gente não tem a ajuda da nossa família, né? Eu acho que a família é um projeto maravilhoso, mas a gente tem que ter uma família estruturada. O que é possível fazer para contornar esse tipo de problema com relação ao bullying, à aceitação aí de grupo? Eu acho que meu nome é Rodrigo Machado, e eu acho que a coisa mais importante que tu tem que ter mesmo, como a colega falou, é ter uma base familiar
que te apoia, porque no meu caso, quando eu me assumi gay, a coisa que mais me ajudou em todos os requisitos foi ter o apoio da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, de todo mundo que estava ali comigo naquela situação. E eu acho que é isso que todo mundo precisaria ter uma base familiar boa, ter um bom convívio com a sua família, ter, tipo, sentindo a liberdade de poder falar teus problemas, o que tu tá sentindo para alguém da tua família, para um amigo, pra qualquer pessoa. Acho que isso ajuda muito. Muito bem. Você, diga. Que além do apoio da família, a gente precisa muito de alguém fora da família que a gente possa contar, como um amigo, que a gente saiba que quando a família não tá ali, o amigo vai estar ali para te dar um apoio. Tu sabe que tudo que tu precisar, tu pode contar com ele. E é difícil de encontrar essa pessoa aí para se abrir, enfim, para contar o que te faz se sentir diferente, se sentir mal, muitas vezes? Muitas vezes é difícil porque hoje em dia, como o acesso à informação, as conversas, elas estão muito mais fáceis. Tipo, a gente tem medo que as pessoas acabem contando os nossos segredos ou que, eu confio em alguém, mas essa pessoa pode confiar em outra pessoa e contar o que eu contei para ela, sabe? Então, eu acho que as pessoas acabam tendo medo de se abrir com as outras pessoas. Uhum. E com isso fica mais difícil. Deixa eu falar contigo rapidamente também, teu nome? Henrique. Henrique, e aí? E essa questão de ser inserido no grupo, como você comentou aí no início do programa, é difícil também tu se aproximar das pessoas por uma afinidade? Como é que tu se agrupa aí com os teus amigos? Como é que tu se identifica com eles? Todos os amigos que eu fiz até agora, eu acho, no meu antigo colégio, foi por causa que as pessoas se aproximaram de mim, porque eu nunca consegui me aproximar das outras pessoas. Mas com relação à timidez mesmo? Com timidez, com medo de ser zoado, alguma coisa assim, sabe? Muito bem. Mas tem o pessoal aqui que justamente te ajudou nesse sentido, né? De falar aqui com a tua colega também. Pode passar o microfone para ela? Teu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, vocês deram uma força ali para ele também, né? Nessa chegada aí à escola nova, né? Como é que foi? Sim, o Henrique, ele é uma pessoa muito tímida e daí a gente foi falar com ele e a gente percebeu que ele é uma pessoa, tipo, muito queridinha. E daí, tipo, ele realmente não vem falar com a gente tem que falar com ele, mas isso não é defeito, isso, entendeu? E daí foi muito bom conhecer ele, agora todo mundo já se enturmou, todo mundo já fala com ele e é isso. Muito bem, muito obrigado. E aí, Eduardo, é por aí, ou seja, as pessoas sempre buscam um grupo de afinidade para se aproximar, para se sentir importante, integrante também? A nossa identidade precisa disso, né? Nós precisamos estar ciente que estamos em conjunto de algum tipo de grupo. A humanidade é assim, né? A gente se reúne em família, em cidade, em estado, de país, porque para a nossa identidade é muito importante ter a receptividade, né? O acolhimento, que é uma coisa fundamental. E quando a gente ouve, né, a gurizada falando a respeito do suicídio ou das implicações que isso ocorre, né, há muito, num primeiro momento, uma vergonha, uma dificuldade de falar. Até porque, num primeiro momento, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo com ela mesma, né? E é natural que ela fique com vergonha, com receio de expor sentimentos, pensamentos, ideias que vão muito contra aquilo que naturalmente se espera de alguém que está numa fase cheia de energia, de objetivos, né, com uma vida inteira pela frente. Então, acho que a primeira questão que tem que ser feito é a pessoa buscar uma rede de apoio, né? Eu vi ali pessoas falando em família. Eu penso que sim, é o nosso primeiro núcleo, essa é a nossa primeira forma de nos comunicarmos, seja um pai, seja a mãe, com algum parente próximo, mas necessariamente também não precisa ser só isso, nós temos que buscar amigos, né? Nós temos que buscar pessoas de referência, então é isso que é importante para que num primeiro momento se saia daquela sensação de ficar muito dentro de si, acuado, quieto, num canto, sofrendo. Então temos que buscar uma rede de apoio, família, amigos, instituições, né? Enfim, isso é o necessário, Roger. Muito bem, Jocely, eles comentaram aí também da questão de ter em quem confiar, de encontrar essa pessoa para se abrir. Pela experiência de vocês no Centro de Valorização da Vida, esse é um caso recorrente também nessa faixa etária, de encontrar com quem conversar, trocar uma ideia? Sim. A partir do momento da instituição do número 188, que é um telefone gratuito e atende todo o Rio Grande do Sul,
nós tivemos esse aumento de ligações, porque as pessoas podem nos ligar do seu celular sem a preocupação de ter que pagar a ligação. E o trabalho todo é feito de forma sigilosa, que foi também comentado por eles. Tá? Então, nós trabalhamos com uma escuta compreensiva justamente com essa intenção, de nos disponibilizarmos a conversar, a ouvir todos que têm alguma dificuldade. Porque muitas vezes na família, né, a conversa é baseada apenas em julgamentos até, e conselhos que os pais fazem na sua função de família. Né? O CVV faz uma escuta compreensiva, onde nós estamos realmente dispostos a ouvir e a conversar, né, desta forma. Bom, tem gente que tem dificuldade até mesmo de falar no telefone, né, de se expressar no telefone, pessoalmente também. Por isso, essa galera aqui também tem uma ideia de um aplicativo, né? Queria falar com vocês. Pode ser contigo? Teu nome? É Luísa Oliveira. Luísa, e aí? Vocês criaram um aplicativo justamente para quem tem essa barreira, né, de comunicação. Como é que funciona? A gente tem um projeto que ainda não foi desenvolvido, literalmente, que é um chat de conversas anônimas para pessoas que precisam de ajuda e também pessoas que querem ser ajudadas e querem ajudar. E isso vai para pessoas que precisam de ajuda, enfim. Para a pessoa poder trocar mensagem, é isso? Pessoas que não têm vontade ou a proximidade para falar pessoalmente, né, e fala, sabe? Então vai ser um aplicativo de conversas anônimas com pessoas que tu não conhece para conversar e conseguir desabafar e se abrir. Celular. Isso aí. Isso aí. E aí, Jocely, uma boa ideia, de repente, para o CVV adotar aí futuramente também um aplicativo para as pessoas trocarem a ideia com os facilitadores? Sim, na verdade, o CVV existe em todo o Brasil, né, há mais de 55 anos, e existe também em algumas cidades, existe o chat já, que é pela internet, que é uma forma também de conversa, né, tranquila para os adolescentes, e até o atendimento presencial em algumas cidades. Caxias do Sul nós temos só o atendimento ainda por telefone, né? Mas de qualquer forma é excelente a ideia, né? Maravilhosa. Várias formas de se fazer ser ouvido, né? Exato. Bom, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora, mas eu vou deixar vocês aí curtindo um som da Sofia, do Rafael, da Eduarda e do Eduardo, alunos do CETEC. A gente já volta, não sai daí. I never give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Eu sei namorar, eu sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Eu sei onde ir, eu sei onde ficar, agora só me resta fugir. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre alternativas para termos dias melhores. E quem está nos ajudando nesse processo são os alunos do CETEC, Escola de Ensino Médio e Técnico, aqui da Universidade de Caxias do Sul, e também o pessoal da Formari, do projeto Formari aqui de Caxias do Sul.
Continuando aqui o nosso bate-papo, quero saber de vocês, né? No início do programa ali a gente pontuou algumas coisas que fazem mal, né, para vocês, principalmente nessa fase da vida. E uma das coisas que vocês pontuaram aí na nossa conversa foi a questão dessa troca de ideias entre vocês e os pais, né? Que muitas vezes eles têm dificuldade de entender algumas coisas. Como resolver essa questão? Pode ser contigo? Sobre as relações com os pais. Muitos adolescentes têm medo de se expressar com eles. Eles ficam, ele não vai me entender. Tipo, por exemplo, eles não vão me entender, eles vão me xingar, eles vão brigar comigo e acaba guardando isso pra si. Então, acho que o melhor é se abrir de uma vez, que nem o Rodrigo fez, falar assim, mãe, eu sou gay. Tipo, ele se abriu, do que ficar acordando todos os dias com aquilo e se remoendo por dentro. Então, eu acho que... Só que tem muitos pais que não vão entender, tem pais que expulsam as pessoas de casa, e isso que causa muita dor nos adolescentes. E eles acabam não se expressando. Tudo bem. Sassi, por outro lado, tem alguns pais que relatam a questão hoje do jovem, ele está se isolando numa ilha que seria o quarto dele, né? Cada vez mais isolado, e dentro desse quarto tem o computador, tem a internet, e por aí começam alguns problemas. Isso é uma realidade recorrente hoje, assim, como resolver esse caso? Não acho que seja só os mais novos que estão isolados, os pais também estão isolados, né? Na medida que um filho ou uma filha estão, né, nos seus quartos, que são celulares, tablets, computadores, qualquer outro tipo de mídia, os pais com muita frequência também estão fazendo as mesmas coisas. Então, num primeiro momento, a gente percebe uma família que não se comunica ou tem dificuldade de se comunicar. É lógico que isso não é a regra, tem muitas famílias que têm exatamente um oposto, buscam muito essa troca de informações, tá? Mas ouvindo ali o que a moça falou, é muito importante que, independente de a gente sentir ou não que os pais compreendam ou entendam aquilo que a gente está sentindo, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, porque a família é o primeiro canal de comunicação mais importante. Então, esse medo, esse receio, né, de que se tem, de que eu não vou ser compreendido, não pode ser um impeditivo de eu me comunicar com alguém e principalmente de falar de uma coisa extremamente importante, difícil, que é uma sensação ruim que se aposta dos meus pensamentos, das minhas ideias e que me faz sentir que eu não tenho validade, que a minha vida não vale a pena. Então, é muito importante que a família seja a primeira a saber do que está acontecendo, né? E, claro, além disso, temos que aumentar a nossa rede de apoio, conversando com amigos, com familiares, com qualquer pessoa que a gente sinta segurança e que vai poder nos ouvir. Jocely, e aí, tem algumas dicas, de repente, para quem está em casa nos assistindo, quer melhorar a comunicação dentro de casa, principalmente entre pais e filhos? Por onde é que pode começar, será, de repente? Na verdade, assim, o nosso trabalho do CVV, ele não busca o aconselhamento propriamente dito, né? Mas o que nós focamos no nosso trabalho, e talvez isso sirva, assim, como sugestão, é de que nós possamos falar sobre sentimentos, né? Isso que o Dr. Sassi comentou até agora. Porque muitas vezes nós focamos nos problemas, e nós temos problemas para resolver, os adolescentes, os familiares, enfim, as pessoas hoje todas passam por problemas, mas o atendimento do CVV, e assim fica como sugestão, né? Nós focamos esse atendimento para conversarmos e ouvirmos os sentimentos que as pessoas têm sobre esses assuntos, sobre esses problemas, né? E no final de muitas ligações nós percebemos justamente isso, que a pessoa conseguiu ela mesma, conversando e desabafando, organizar o seu próprio pensamento, né? Muito bem. Vou conversar aqui também com o pessoal que está participando aqui do Formare. Posso falar com vocês? Pode ser? Teu nome? Diga aí. Sou o Thiago, e sobre esse assunto eu acho também muito importante que a pessoa saiba, mas também tem que levar em consideração que alguns jovens, eles têm um pequeno problema ou são meio travados para abrir sobre o que estão pensando, sobre o que estão sentindo. E daí acho importante também o centro para falar para essa pessoa que ela possa se abrir, e se a pessoa não entender, tenta achar pessoas que te valorizem, digam para tu seguir em frente, e jamais seja pessimista, senão tu vai acabar entrando em depressão em alguns casos. Muito bem. Deixa eu falar rapidamente aqui atrás de ti, pode ser? Com uma das responsáveis aqui por esse grupo, como é que é
trabalhar aí no dia a dia com essa gurizada? De repente, é no professor, é no orientador que eles encontram muitas vezes aí um caminho para se abrir? Nome? Boa tarde, meu nome é Viviane. Na verdade, assim, nós, dentro da empresa, nós trabalhamos muito essa questão de comunicação. Nós abordamos também muito o assunto quando veio a questão da baleia azul. E a gente sempre procura dar atenção para o jovem e buscar a comunicação, independente de quem seja com a família ou com os amigos, mas que a gente consiga também ter aquele olhar mais abrangente. Olhar para o colega do lado, poder perguntar como ele está, poder observar, não olhar só para o nosso próprio umbigo, né? Por mais que a gente tenha dificuldades, às vezes um colega do lado está precisando de um apoio. E a gente reforça muito isso. Isso faz parte da nossa educação dentro da empresa, para que eles possam levar tanto para a família aquilo que a gente leva, tanto para os colegas na escola ou no próprio Formare. Tudo bem. Sassi, a Viviane comentou aí a questão do baleia azul, né? É um jogo muito perigoso. A gente teve notícias aí já nos últimos meses de casos em que a última fase aí desse jogo seria tirar a própria vida. O que leva um adolescente a seguir por caminhos como esse, a seguir jogos como esse, em que sabe o resultado final? Bom, isso demanda uma série de indagações. Primeiro que se esse jogo, ou baleia azul, crocodilo amarelo, elefante roxo, qualquer outro que vier na sequência, e estão, de alguma forma, oportunizando a jovens que estão na sua insignificância ou no seu sentimento depressivo de extravasar e romper e como tu falaste há pouco, assim, da mediatização do suicídio, que é uma das questões que também é bastante controversa. Primeiro que isso mostra que não há um controle sobre o conteúdo que os adultos e jovens têm nas redes sociais, de uma certa forma. Então, acho que as famílias têm que estar muito atentas com o que os nossos filhos estão visualizando, de que forma eles estão tendo um contato nesse aspecto, Roger. Mas, em princípio, tem que ter essa situação, tem que conversar, tem que falar, tem que se abrir, né? Então essa dificuldade, né, tem que ser superada o mais rapidamente possível, porque a questão principal do suicídio, a prevenção, se dá pela identificação de um caso em potencial. Então, novamente, a gente tem que insistir, tem que conversar com um amigo, com um parente, com qualquer outra pessoa. Muito bem. E falando já em redes sociais e tudo mais, isso daí também gera um certo problema, né? Porque, qual o seu nome? Kiara, muitas pessoas usam as redes sociais justamente para fazer mal para as outras pessoas, né? De que forma isso vocês propõem que isso poderia mudar, de repente? A internet, ela pode ser tanto tua melhor amiga quanto tua pior inimiga. Então, quando acontece esse tipo de coisa, primeiro tu tem que relatar para alguém, um responsável, alguém que possa te ajudar, talvez também um amigo, que possa te aconselhar ou falar que isso não agrega nada, a te dizer que isso só é uma brincadeira de mau gosto e que as pessoas são assim, que elas, às vezes elas fazem mesmo por mal, porque talvez elas estejam mal por dentro, que elas também têm seus problemas e que a gente não pode levar isso como uma coisa para te desistir da tua vida, assim. Pode passar para ele aqui? Diga. Assim, eu acho que contigo, acho que tinha que pensar que essas brincadeiras são das pessoas que não são ricas de espírito, né? Que não pensam que vai afetar outra pessoa, sabe? Isso vai afetar. Isso é uma coisa bem forte. Isso mexe muito com a pessoa fica remoendo por várias horas, vários dias, enfim, machuca bastante. Muito bem. Rafael, e aí? E quem está buscando, né, uma valorização pessoal, enfim, se sentir bem, a música pode ser uma válvula de escape também para vocês? Pode, com certeza. A música, acho que para todos, né? Não tem, acho que uma pessoa que não se sinta bem ouvindo música ou dançando e coisas assim. Acho que é muito importante a gente encontrar uma válvula de escape, como tu disse, para deixar esses problemas saírem. A gente encontrar alguma coisa que a gente gosta e acabar focando nisso e deixando as outras coisas de lado. Muito bem, então a gente vai deixar todo mundo bem agora escutando a música de vocês, pode ser? Pode. Porque o Rede de Olhar está chegando ao fim, mas quem quiser saber mais sobre o programa é só encontrar no nosso site, uxtv.com.br e também na nossa página no Facebook. Eu vou deixar vocês curtindo um som então agora do pessoal do CETEC e a gente se encontra numa próxima. Até mais!